Graças a Deus. Irmãos amados, nessa noite nós vamos ler um versículo só para começar. Primeiro aos Coríntios, no capítulo 10, o versículo 14, somente. 1 Coríntios, no capítulo 10, o verso 14, vamos meditar. Desse, vamos para outros, para o Velho Testamento depois. Só um versículo para começar. 1 Coríntios 10, verso 14. Diz assim o apóstolo São Paulo: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Amém? Vamos repetir. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Amém. Pai da glória, o Senhor é poderoso para nos guardar, para fazer de nós verdadeiras pessoas, adoradores, seguidores, cristãos batizados com o Espírito Santo. Ora, se não fosse o Senhor, onde eu estaria? Oh, se não fosse o Senhor, o que seria da minha vida pecadora? Mas aprove ao Senhor se revelar a mim. Aqui estou para a tua honra e para a tua glória. E nesta hora, Senhor, eu peço a mim mesmo, aos que aqui estão e aos que vão assistir por meio desta gravação, seja com eles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus, amados irmãos, vamos meditar neste versículo. Louvado seja o Senhor por mais esse culto nesta noite, o qual vamos tomar a comunhão, e já estamos em comunhão. Ela começa primeiro com o Senhor, sempre é espiritual, Ele conosco, Ele ceando conosco. Ter isso todos os dias é o suficiente. O Senhor em nossa casa, no seu coração, ceando com você e você com Ele. Mas nesta noite vamos tomar a ceia fisicamente. É um mandamento, vamos ainda estar honrando este mandamento. E quero trazer um pouco aqui, não vou me estender por muito tempo não, sobre idolatria, que é um assunto, eu imaginava, já superado por nós cristãos. Eu pensava assim, e eu vou convencê-los que não estava totalmente superado, não. A idolatria é assim. Quando é um crente, ele prega a um católico, e se aquele católico é idólatra, ele mostra que ele está em uma idolatria. Talvez com uma imagem, talvez nem com uma imagem, talvez ele nem tenha, mas ele é devoto do santo fulano, talvez ele nem tenha a imagem de louça daquele santo na casa, talvez nem tenha. Então o crente vai pregar para ele, vai bater em cima disso, que ele tem que adorar unicamente ao Deus vivo e servir ao Deus vivo somente, o que é verdadeiro isso. E às vezes aquele católico não vai aceitar, é o certo. Dentro dele ele está muito apegado àquele santo, porque os avós dele dobraram o joelho diante daquele santo, porque os pais dele ou dela, dobrou o joelho diante daquele santo. Então ele guarda tudo isso, né? Guarda as coisas dos pais, as coisas do passado, e traz para aquilo ali. E isso é idolatria. É o que o crente prega ao católico. Então eu quero começar dizendo que o que eu pensei e venho pensando, para eu abordar rapidamente aqui, que se for preciso eu falarei futuramente, mais assunto dentro da idolatria.
eu abordei o que eu vivi, o que eu andei, o que eu caminhei. Porque eu não posso falar uma coisa que eu não vivi. Eu não posso. Eu só posso falar uma coisa que eu estava lá. Se eu estivesse na roça, colhendo café, 10 anos, 20 anos, 30 anos, eu estaria contando para vocês o que me aconteceu nesses anos lá na roça, colhendo café. Mas eu não passei esses anos colhendo café. Se eu estivesse esses anos pilotando um avião, eu estaria contando aqui também, relatando algo aqui. O que eu marquei, do que eu vivi, do que eu me surpreendi e do que eu procurei levar a alguém, eu fiquei sabendo, por minhas próprias visões naturais e espirituais, que as pessoas, elas se convertem e elas têm idolatria no homem. Esse homem, seja ele um santo, um profeta, um anjo, eu descobri que eles têm idolatria, eles se converteram na igreja tal, então eles idolatram aquela igreja, eles idolatram aquele grupo, eles idolatram aquele lugar, e eu descobri que eles idolatram, se convertem e endeusa também o pastor. Dessas 3 partes de idolatria, eu quero falar um pouquinho para concluir tudo. Idolatria não é de Deus. A Bíblia diz ali em 1 Coríntios que os idólatras não herdarão o reino do céu. Amém? E nós pregávamos para os idólatras: vocês não herdarão o reino do céu. É ou não é? Mas agora você pode querer questionar. E é bom que questione. Por que o Senhor está afirmando, irmão Paulo Sérgio, que as pessoas têm se convertido, quando não na igreja tal, quando não no fulano de tal, é no pastor tal? Por quê? Porque eu vivi isso. Eu vivi e eu estou calejado e o ouvido cheio de ouvir pessoas endeusando o homem. Eu vivi, minha esposa está aí também, não me deixa mentir. Quando ia os crentes lá em casa, desse sistema, era só para endeusar o pastor fulano, fazer dele um Deus. Isso é idolatria também. Não precisa ter uma imagem de louça dele, não precisa. Potencialmente é uma idolatria. E eu descobri que aquelas pessoas estavam convertidas nele, não era em Cristo. É forte isso. Mas eu provo. Sabe por que eu provo? Porque quando deve ir a Cristo, vai nascer de novo do Senhor Jesus Cristo. E não vai dizer mais, eu sou daqui ou dali. Porque Paulo repreende e exorta em Coríntios. Vocês dizendo, um dizendo, eu de Paulo, o outro, eu de fulano, o outro, eu de ciclano. Vocês, sinto muito, mas vocês não nasceram de novo. Vocês uniram a tal lugar. Vocês são, diz lá, são carnais. Crentes carnais, produzindo pessoas carnais, convertido no pastor, quando não convertido no profeta, quando não convertido no companheirismo tal. Eles dizem, de qual companheirismo você é? Como se fosse uma denominação. Ali representa quem você é. Eu vou agora entrar mais detalhadamente, se o Senhor for comigo aqui. Então, você diz,
o senhor até agora não apresentou prova quase ainda. Eu vou apresentar. Quando eu digo, eles se convertem no homem tal, no profeta, eles se convertem. Quando eu digo, e eu digo mais, quando se prega aos de fora, que fala da imagem deles, acaba que eles não gostam, está atacando a fé deles, porque a fé está na imagem. E quando eu faço esse tipo de pregação aqui, não gostam também, porque atinge a fé deles, porque a fé deles não está no Senhor da glória, está nisso que eu estou apontando aqui, senão não inclinavam o nariz, dizia amém ao que eu estou pregando, e deixaria de se converter ao homem, e voltaria ao Deus vivo. Quando vem uma literatura nova, olha a prova aí, vem dos Estados Unidos, ou ela vem com uma pintura Diófima, que não é Jesus, aquele não é Jesus não, é mentira. Não é Jesus, aquele lá, é mentira. Ou ela vem com uma capa, com uma pintura Diófima, que você carrega ali dentro da Bíblia, pintura Diófima. Já nós vamos ler na Bíblia o que o Altíssimo diz destas coisas. E se eu falar isso aqui, não gostam, porque se converteram nisso. Mas eu vivi isso 33 anos. Hoje eu posso, sei do que estou dizendo, sei. Deus quis que eu vivesse isso para eu poder chegar e apresentar. Um do outro não saberia disso, não saberia. Eu sei, e tenho em casa. Agora veja, ou ela vem com uma pintura Diófima, ou ela vem com a foto do homem bem grande. Qual a intenção? Qual a finalidade? Lembra de Lúcifer no céu? Ele queria ser exaltado como Deus. Está lá em Isaías. Ele disse, eu vou estabelecer um reino e serei semelhante ao Altíssimo. E serei adorado como o Altíssimo. E o Altíssimo viu aquilo e o expulsou de lá. Mas ele havia ganhado 1/3 das estrelas de Deus, dos anjos de Deus. Ele havia ganhado. E desceram à terra. Ou vem com a imagem Diófima, ou vem com a foto do homem de um jeito, ou com a foto do homem de outro jeito, ou vem com a pirâmide. Onde está a pirâmide na Bíblia? Onde está? Tem um assunto aí sobre a pirâmide. Eu não vou entrar nisso, porque tem coisa que para mim não muda nada, eu não quero saber. Mas procure, não tem não. Ou vem também com a pirâmide, ou vem com a foto da nuvem, e depois que os aviões da NASA voaram, se formou aquela nuvem, vem com isso, com alguma intenção. Por que não vem só a capa e a leitura? Por quê? No princípio não era assim. Agora, eu vou explicar essa vergonha não é para mim, não. Não é para mim. Ainda vem alguém querer dizer o porquê disso. Ele não está lá, não foi ele que colocou. Se fosse ele que colocou, eu aceitaria, mas ele não tem autoridade para dizer uma coisa que não veio dele. Ele não tem autoridade para querer ensinar selo. Não veio dele. Veio de Clarence Larkin. Aí o irmão ali vai ouvir, vai querer me ensinar. E não foi ele que pregou. Não é o irmão ali que pregou. Vê que ninguém pode, devia deixar isso aí, ó, falar, isso é com fulano e Deus. Isso é com fulano e Deus. Eu não sei defender isso aqui e eu não tenho parte em defesa disso aqui. Porque eu defendo o que eu falo. Esse não foi eu que falei. Como eu vou estar aqui defendendo e me fazendo inimigo de mim, que apenas quero dizer a verdade e me esclareça para mim, então, mas não tem, quer defender. Vamos em frente. E quando não, aí existe, apesar de tudo isso, tem os hinos agora, os hinos que citam o homem.
os hinos que traz alusão ao homem. Os hinos, além de tudo, está a revista ali com a foto, está os quadros na parede, está no púlpito. Agora os hinos traz também. E para não ficar só nisso, não é só os hinos, não. Quando for pregar, não pregue não, põe só esse homem para pregar. Ou se não, se ele não concorda nesse sistema, ele abre outro sistema, que é uma coxa de retalho, isso aí, e aí ele vai pregar, ele só cita o homem. Não cita Jesus Cristo. Não é Jesus Cristo, é o homem. Isso é idolatria ou não? Será que não estão como os de fora, sutilmente idólatras também? O que acabamos de ler? Fugir, aqui acabamos de ler. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Seja idolatria de lenço, seja idolatria de foto, seja idolatria de falar muito no fulano, fugir dela. Não fique nela, não. E quando não é só isso ainda, é pouco ainda, tem mais ainda. Fazem romaria para Jeffersonville. Pessoas de várias partes do mundo. E vão no cemitério em Jeffersonville. E cada um faz uma fila. Cada lugar que for tem a sua fila. E vai na casa, que virou um museu, que é onde morava o irmão Brano. A casa é um museu agora, religioso, do povo da mensagem. É limpa todo dia. Lá tem, aí vai tirar foto com os rifles dele, para postar no Facebook. Vai tirar foto com a bota dele do lado. Tirar aí tem, depois não fica só nisso. Cortaram a gravata dele toda. Cada um leva um pedacinho da gravata para casa, ou dentro da Bíblia, para uma eventual ocasião que vá usar. Mas não fica só nisso. Depois disso, vai para o cemitério. E quando faz a fila, pasmem os senhores. Cada um passa a mão na águia de metal ou de bronze que está em cima do túmulo, que já está gasta de tanto passarem a mão. Outros põem a mão na terra, enchem o bolso de terra do cemitério e levam para casa. O que vocês me dizem disso? O que me falam disso? Isso é o que é correto. Isso é correto. Eu pregar isso aqui não é. A coisa está invertida, a verdade se tornou mentira. A mentira é verdade hoje. A mentira é verdade, a verdade não querem aceitar. Isso que eu falei é verdade. Irmãos que morou lá viu isso. E pregou e gravou. E ninguém disse que é mentira dele. Irmão que morou lá e trabalhou 6 anos lá. Mas deixa isso. Eu quero saber aqui. Eu já falei, eu não posso falar que eu fiquei 30 anos colhendo café, eu não fiquei, vou falar de onde eu fiquei, o que eu vi e o que eu vivi. É o que eu vou falar, e por isso estou falando. Agora, como é que é esse negócio de idolatria na igreja, no grupo tal? É o que mais tem. É o que mais tem. Cada qual puxa para o seu lado. Você é de qual grupo? De qual grupo você é? Eu perguntei a um companheiro, hoje à tarde, um assunto, e ele ficou também surpreso, porque ele também não sabia, mas depois ele disse, mais ou menos alguma coisa ele disse, que ele ficou sabendo, o que existe, olha irmãos, o que existe eu vou falar. Existe muita mentira, crente revoltado, gente puxando o tapete do outro. O que existe é discórdia, maldade, maledicência. E colocaram ele lá
ou o grupo dele, dentro de um assunto, ele disse, é um povo aí que só semeia discórdia. Um povo que o Senhor conhece, que semeia discórdia, que tem feito isso. Mas ele disse mais, a sua posição me surpreendeu e eu vou voltar a falar com o Senhor. Depois, na sequência, mandei mais um áudio para ele. E o áudio está aí, quem quiser ouvir o áudio, ouça. Eu mando para quem quiser. Mandei mais um áudio e contei. Eu estava no meio da pandemia, passei por isso, no meio da pandemia. Quando eu estava no fundo do poço, para a morte chegar para mim. Eu busquei a força no Senhor Jesus Cristo. A cura veio para mim. A depressão sarou. O síndrome do pânico sarou. Por 2 noites na sequência, aqui mesmo, nesse púlpito, eu preguei uma noite, veio um versículo que está lá em Apocalipse. Eu contando para ele o que me aconteceu. Eu preguei Apocalipse 1. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu e o William Branham entrarei em sua casa. Lembra que isso faz tempo. Não diz que eu e fulano entrarei em sua casa. Porque eu era convertido assim. Tinha que entrar ele e o fulano, e mais a igreja do fulano, e mais o companheirismo ainda. Tinha que estar tudo nesse versículo. Não fala assim lá. Lá fala, se alguém ouvir a minha voz, não a voz do fulano, a voz dele falando no seu coração. Eu preguei isso uma noite aqui. Amém. Se alguém ouvir e abrir essa porta, eu sozinho entrarei. Agora ele sozinho, mas e o fulano agora? E agora? O fulano se tornou idolatria. E agora? Na sequência eu disse ao pastor, na sequência me veio uma outra advertência. Eclesiastes, eu fui pregar aqui uma noite, eu trouxe, o muito estudar é enfado da carne. Eu disse para ele, com a cabeça quente. Eu estava com a cabeça quente, querendo descobrir o mistério disso, o mistério daquilo, o mistério que está ali no livro. Não existe mistério. A Bíblia veio, Paulo vem e diz, o mistério que estava oculto desde o princípio, e agora foi revelado, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Esse é o mistério. Não tem mais mistério. Aí naquela noite veio a Bíblia, Eclesiastes 1, filho meu, atenta. Eu estava com a cabeça desse tamanho. O que é H-A-M? O que é? Não é nada diante de Deus. Filho meu, atenta. O muito estudar é enfado da carne. Por isso que tu está com depressão, com síndrome do pânico. De tanto estudar, é enfado da carne e não há limite para fazer livro. E eu com aqui cheio de livro. E como que eu vou pregar? A Bíblia me divertindo. Eu falei, isso aqui é para mim? Não há limite para fazer livro. Atenta, filho meu. O muito estudar é enfado da carne. De tudo que tu tem aprendido, é isso aqui, ó. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Esse é o dever de todo mundo. Não vou temer, é a Deus só. Quem eu prego hoje? Só o Senhor Jesus Cristo. Passei esse testemunho ao pastor. Ele diz, eu estou saindo agora para ir para a igreja tal, que eu prego da mensagem dele. Estou indo para a igreja, mas eu vou querer conversar nesse assunto. E a hora que ele entrar nesse assunto, eu tenho café no bule para mostrar para ele. E se for de Deus, ele vai ouvir. Se não for, eu pelo menos minha parte fiz. Se um dia eu levei alguém para o sistema, eu disse, pastor, o senhor está se esforçando. O senhor se esforça, o senhor se desdobra, o senhor leva pessoas, o senhor faz. E o senhor está trabalhando dentro de um sistema. Eu disse a ele, o senhor está trabalhando dentro de um sistema, pastor. O senhor ganha gente para um sistema. Sabe por quê? Porque hoje eles estão aí. Amanhã eles estão no outro tabernáculo, depois eles estarão no outro tabernáculo, depois não mais ali no outro tabernáculo, no outro tabernáculo, sempre de tabernáculo em tabernáculo, pastor.
Porque o Senhor não ganhou a Cristo eles. Ganha eles a Cristo, pastor. Não ganha o sistema do Branas, pastor. Ganha a Cristo. Quando o Senhor ganhar eles a Cristo, nunca mais eles vão pular do tabernáculo em tabernáculo. Porque Cristo vem morar neles e eles ficarão ajudando a obra do Senhor com Cristo. Estarão satisfeitos. Mas enquanto o Senhor ganha para o sistema, chega um e tira. E às vezes sai alguém do tabernáculo de lá, pastor, e vem para o teu tabernáculo. O Senhor fica todo feliz. Chega lá e ele discorda do Senhor, talvez ele levou mais alguém com ele. A hora que ele sai, aquela pessoa que foi com ele, ó, vai embora também junto com ele. Porque é do sistema. Não é da igreja, é do sistema. Essas pessoas, hoje é no tabernáculo tal, amanhã no tabernáculo tal, depois da manhã no outro tabernáculo. Quando se converter, as escamas caíram dos olhos. A escama caiu do olho. E ele se converter a Cristo, ele estará satisfeito em Cristo. Nunca mais ele vai precisar, porque agora o Espírito da verdade está nele, que o mundo não conhece. Veio para ele, conduz ele a toda a verdade. Não é o pastor lá que vai conduzir ele a toda a verdade. Não, é o Espírito Santo. Eu pensava que era o fulano que me conduzia. Mas a Bíblia veio. Atos dos Apóstolos diz que o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haveriam de ser salvos. E quando viesse o Espírito da verdade, ele convenceria o mundo do pecado e do juízo. E convence aqueles que têm que aceitar Cristo. Ele sai desse sistema, quebra essa idolatria e fala: agora eu nasci de novo. Agora eu não preciso mais estar. Eu agora sou o tabernáculo. Não é que eu tenho que estar no tabernáculo tal. Não é que eu tenho que ir para o tabernáculo do pica-pau. Eu não preciso ir para o tabernáculo do pica-pau mais. Eu sou o tabernáculo da fé. Eu sou Cristo em mim. Eu em Cristo. Cristo em mim. Estou satisfeito. Fui batizado com o Espírito Santo. Agora ceio com Cristo. Cristo ceia comigo. Mas enquanto está no sistema, hoje está no sistema da fonte nova, amanhã está no sistema da fonte velha. Depois da África do Sul, depois da África do Norte. Cristo me tirou, falou: vem aqui, você é meu de hoje em diante. Eu citei ao pastor. Vocês sabem, Paulo diz, qual foi minha conduta no judaísmo, como eu era. Eu era tremendo no judaísmo, eu era tremendo no branismo. Eu era tremendo. E Paulo diz: vocês sabem a minha conduta, mas quando aprove a Deus revelar o seu Filho em mim, não consultei a carne nem o sangue. Cristo se revelou em mim. Agora eu sou de Cristo. Agora eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo Jesus, o Senhor da glória. Eu prego. Creia no Senhor. Vocês estão pregando. Creia em Jesus e em Brana para ser salvo. Mentira, não tem esse versículo. Creia no Senhor Jesus Cristo e é salvo tu e a tua casa. O outro lá está pregando: creia em Jesus e Maria. Mentira também. Igual a mentira dele é a tua. Do jeito que é a mentira dele é a sua. Aí você diz que isso não é idolatria? Claro que é idolatria. Agora eu vou ler os versículos que falam. Os versículos agora que falam da idolatria. Nós só lemos um versículo. Aqui em Deuteronômio, no capítulo 6, o verso 5, diz assim. Deuteronômio, Velho Testamento, capítulo 6, versículo 5. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. A fulana dizia: eu amo essa mensagem mais do que tudo. Mas não ama a Deus. Eu amo o pastor fulano mais do que tudo. Eu amo o ciclano mais do que tudo. A Bíblia diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ela não se converteu aqui, ela se converteu lá. No ídolo da terra ela se converteu. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Tua alma está em quê? Ama ao Senhor com toda a tua alma e de todo o teu poder. O que você pode fazer? Você tem poder para levantar um braço? Faça para Deus.
Faça para Deus. Tem poder para adorar? Adore a Deus. Esse é um versículo muito bom. Mas não atentam para isso. Ah, mas não é o fulano que está pregando? É o Espírito Santo advertindo. Ainda tem outro versículo aqui. Olha aqui. Em 2 Reis, no capítulo 18, esse aqui é muito bom. 2 Reis, capítulo 18, eu vou ler, olha aqui, do versículo 1 ao 5. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. O que será que ele fez? Que era reto aos olhos do Senhor? Conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Ele tirou, vê aqui, ele tirou os altos e quebrou as estátuas. Quebrou as estátuas. As imagens da igreja, do templo, ele quebrou. E deitou abaixo os bosques. E fez em pedaços a serpente de metal que Moisés havia feito. Não foi o profeta Moisés que Deus mandou ele fazer essa imagem? Essa serpente, não foi? Foi o profeta Moisés. Agora, como pode esse homem maluco fazer isso? Só que a Bíblia diz que ele está estabelecendo um culto verdadeiro ao Senhor. Vamos ver o desfecho disso. Vamos ver o desfecho disso aqui. Ele quebrou, espedaçou a serpente de metal que Moisés fizera. Porque até naquele dia, os filhos de Israel olhavam para a serpente igual olha para os quadros ali na parede do tabernáculo. Era daquele jeito que eles faziam. Olhavam para a serpente e lhe queimavam incenso. E lhe chamaram Neustã. A serpente, puseram o nome dela. No homem falaram, esse é Deus. O novo nome de Deus. Olha a idolatria. Ele diz mais. No Senhor Deus de Israel, ele confiou. De maneira que depois dele não houve semelhante a ele entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Verso 7. Assim o Senhor foi com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Síria e não serviu. E diz mais abaixo que o Senhor se agradou da atitude dele. Se tem aí um ídolo crescendo, talvez esse ídolo é o pastor do tabernáculo. Quebre agora. Em nome de Jesus Cristo. Quebre, irmão, pela fé. Tira hoje do teu coração. Tem outro versículo aqui que fala de idolatria, que eu quero ler para vocês aqui em 1 Coríntios, no capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 10. Diz assim: Não erreis, olha, vocês ainda estão errando, com toda a advertência. Talvez o fulano se torne idolatria, e ele não é para isso. Ele é só seu irmão. A partir que ele virou idolatria, quebra também. Faça isso. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras. Agora, eu citei agora de pouco que talvez esse irmão, essa crente nesse sistema, ele não sabe que ele é idólatra. Potencialmente ele é, que ele vai ali no livreto, tem a foto.
E por aí vai, ele vai pregar. E aí diz, nem os adúlteros. E ele vai pregar contra os adúlteros. Nem os efeminados, ele vai pregar contra os efeminados. Nem os sodomitas, ele vai pregar contra os sodomitas. E ele é idólatra. A chaleira falando da caçarola. Ele é idólatra, mas pregando contra os sodomitas. Ele é idólatra, mas ele não quer que fale que ele é idólatra. Mas ele é. As provas estão aqui que eu citei. E ele vai pregar contra os beberrões. Está aqui. E contra os ladrões. E contra os avarentos. Mas não prega contra a idolatria dele. Ele não prega não. E aí, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu trouxe esse assunto e sei que não termina aqui. Sei também que a idolatria começa aos poucos. Sei também que tem grupo idólatra e tem outro que não é idólatra. A esse que não é idólatra eu lhes digo, você não defenda isso não. Você não tem autoridade para defender isso aí. Tua autoridade é pegar a Bíblia e pregar o que está na Bíblia. Essa vergonha não é tua não. Não é não. Você não sabe, não é para você. Essa vergonha é lá atrás. Faça o melhor que você faz, é se converter ao Senhor Jesus Cristo, deixar Ele atravessar o seu caminho, e a partir de hoje, creia na Bíblia. Só existe uma igreja. Sabe por que erra? Porque não busca a igreja da Bíblia, que está em Atos dos Apóstolos. Busca o tabernáculo e tal. O tabernáculo não é a igreja de Atos. Não é não. A igreja de Atos era diferente. Pregamos aqui como era Filipe descendo a Samaria, Atos capítulo 8. Como foi Filipe descendo a Samaria? Diz que Filipe descia a Samaria e pregava a Cristo. Aleluia! Por que Filipe não pregava o anjo da primeira igreja? Se é que Paulo era o anjo da primeira igreja, ele era o anjo. Ele tinha que pregar a Paulo. Aí sim, depois Cristo. Ou Cristo e Paulo. Ele era um anjo, como o último é o anjo da última. E agora, se é verdade, por que tem que pregar Jesus e o anjo da última? Mas lá na primeira não pregava. Entrou idolatria, sim. Filipe descia a Samaria e pregava a Cristo. E diz que ele anunciava acerca do reino de Deus. E do nome de Jesus Cristo se batizava tanto homens como mulheres. Essa é a igreja da Bíblia. E até o próprio Simão creu e foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E depois um carro, Deus diz a Filipe, achega-te ao carro. Tinha um homem chamado Eunuco. E agora Filipe não vai falar para o Eunuco ir para o tabernáculo dele, se tornar um crente estudante do tabernáculo. Não. Filipe chega a ele e ele está lendo Isaías e diz que não entende o que ele está lendo. Filipe mostrou que aquele que ele lia era o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo veio ali. O eunuco diz, tem água ali, ó, olha a água ali. O que está impedindo eu de ser batizado? O quê? Filipe diz, é lícito, se creres. Desceu do carro Filipe e o eunuco e o batizou ali mesmo. E diz a Bíblia que Filipe não viu mais o eunuco. Não ficou um membro ali no tabernáculo, não era assim, não. O eunuco foi para outra parte. E aí a Bíblia diz que o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Essa é a igreja da Bíblia. Não é uma coisa, todo 3 meses um encontro para fazer as artimanhas deles. Cada 3 meses eles fazem um encontro para programar novas artimanhas.
O meu encontro é em casa diariamente, com o joelho no chão, o Espírito Santo lendo a Bíblia. Esse é meu encontro com o Senhor Jesus Cristo lá em casa. E o Espírito Santo da verdade vem sobre mim. E eu venho aqui e prego a verdade. Quarta-feira, em nome do Senhor, às 2 da tarde. Quarta-feira no Facebook, pode procurar Paulo Sérgio dos Santos de Londrina. Vocês não vão estar sendo induzidos a ir para uma igreja nova. Não, vocês estarão sendo induzidos a ir a Cristo Jesus, não ao tabernáculo tal. Não. Quarta-feira estarei ali pregando, sábado, em nome do Senhor Jesus, vamos até o lar do irmão Paulo em Tamarana, e será pregado mais um pouco do Senhor Jesus Cristo. Amém. A honra é do Senhor, não do homem. A glória é do Senhor e a obra é do Senhor. Que Deus abençoe meus irmãos e fale melhor no meu e no seu coração, em nome dEle. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Fica conosco, Senhor. Se há falta em mim, corrija-me, em nome do Senhor. Tira de mim a vaidade, a arrogância, a maledicência e a maldade. Ó meu Deus, e põe em mim o Teu Espírito Santo. Faça-me de novo. Eu quero ser só Teu, ó Pai, para o serviço da obra do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.